Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele. Não suceda que ao arrancardes o joio arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos até à ceifa, e na altura da ceifa direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-lhes outra parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo, sendo a menor de todas as sementes. Depois de crescer, é a maior de todas as hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta, que disse: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o demónio. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos, todos os que praticam a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me que comece a mencionar o nome dos irmãos que da nossa comunidade partiram ao longo desta última semana, 17 a 23 de julho. Em 1981, Maria Martins. Em 1989, Ana Maria Oliveira. Em 1989 também António Costa Matias. Em 1990, Isabel Maria Soares.
em 2001 João Pedro, 2013 Altina da Conceição Raposo, e também acrescentar o nome de João Rita Vieira e família, Eduardo Bastos e família, e Tiago Medeiros. No domingo passado, nós iniciámos uma caminhada a ouvir Jesus 7 parábolas para nos falar do reino, o que é o reino dos céus. E hoje continuamos a ouvir as parábolas que Jesus nos apresenta para nos explicar o que é o reino dos céus. Jesus sentado na barca, e este símbolo de sentado na barca, as barcas, é o símbolo da igreja, tocada pelos ventos, pelas ondas, e é aí que Jesus nos explica o que é o reino dos céus. Para onde caminhamos? Hoje, estas 3 parábolas, a parábola do trigo e do joio, semeados no campo do mundo e no nosso coração, o do grão de mostarda, que cresce, abriga as aves do céu, e finalmente o pedacinho de fermento que é colocado na massa e que leveda toda a massa. Assim é o reino dos céus. A primeira parábola, a parábola do trigo e do joio, tem uma missão. Jesus quer nos dizer qualquer coisa. Em primeiro lugar, nós não acreditamos num Deus inativo, indiferente ao mundo. A nossa vida de cada dia, Deus está presente. É o que a parábola do trigo e do joio diz em primeiro lugar. Deus enviou-nos o Filho, portanto, tomou a ação concreta de nos enviar o Filho. Semeou o trigo do reino no campo deste mundo, através de Cristo, e no campo do nosso coração. Como diz o livro da sabedoria, na primeira leitura de hoje, não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que cuida de nós com amor e com amor vela pelas suas criaturas. Enviou o seu Filho e nós continuamos a participar da sua vida através dos sacramentos, a receber o dom do envio deste Filho, não só através da palavra, mas também da sua ação, da sua presença em nós através dos sacramentos. A segunda lição desta parábola: no mundo e no coração de cada um de nós, infelizmente, há o mal, o pecado, as trevas. Não podemos colocar o mal debaixo do tapete. Temos que aprender a olhar para o mal de frente. O nosso mundo tenta-nos camuflar, tenta-nos ornamentar o mal de certa maneira. Nós não podemos fugir desta realidade do mal. Não podemos, temos que desmascará-lo. É preciso chamá-lo pelo nome. Temos que olhar para o mal e tomar consciência dele. Olhar que nós vivemos uns tempos agora, umas décadas já, em que se tentou a pregar, inclusive na Igreja Católica, que não há mal, não há o demónio não. O demónio é uma criação fictícia da Bíblia. Não existe. E aí é a ação do próprio diabo. Começou por aí a negação, negar a sua presença.
E nós vivemos, hoje vive-se muita gente mergulhada na nojeira, no mal, negando o próprio mal. O nosso mundo é caracterizado por esse. E já há alguns anos o povo costuma dizer aquela parábola do roubar. Os pobres roubam, mas se for um político não rouba, desvia ou criamos palavras bonitas para camuflar aquilo que é a realidade e que é o mal. O mal está presente. O diabo, mais perto que nós, tantas vezes faz o mal, parece-nos que o bem, e até achar que nós mesmos estamos acima do bem e do mal. Hoje na igreja, na nossa igreja católica, e nos últimos anos, há uma agonia muito grande, porque parece que há infiltrações terríveis dentro da própria igreja, e muitos católicos sentem-se incomodados, e padres e bispos, mas não somos todos, e infiltrações terríveis, em nome do bem, em nome da harmonia, em nome de... eu não vou dar exemplos, porque vós conhecê-los tão bem como eu, mas é doloroso. E hoje, por exemplo, eu vejo pessoas naquele encontro mundial que vai haver em Lisboa, de esperança, Deus vai operar no coração de muitos jovens, mas dizer-se, abrir-se todas as religiões, e podereis ir visitar, podeis ir as portas de todas as religiões estão abertas, e nós católicos temos que ser assim de coração aberto. O que será isto? Tudo aberto. O que será isto? É com muita tristeza e preocupação que nós vemos confundir-se o trigo com o joio. E sei que Deus vai operar no coração dos jovens, sei que Deus vai operar no coração de muitos deles, que sabem distinguir o trigo do joio, mas temos como católicos estar preocupados. Tudo. Eu já andava desconfiado com tanto apoio. Normalmente nós, na nossa história recente, quando vemos muitos apoios vindos de algum lado, a fatura paga-se. Esperemos, mas Deus, o Espírito Santo, vai operar. E eu solidarizo-me também com aqueles que ainda têm a coragem de falar, dizer, olhai que a ação do demónio está aí. E não está aí só onde nos querem fazer ver. É preciso estarmos atentos. Eu às vezes peço perdão por isso, mas às vezes com algumas pessoas digo, antigamente nós, quando tínhamos um problema nas nossas paróquias, chegávamos ao pé de um senhor ou de alguém das nossas comunidades e dizíamos, está a acontecer isto, e essa própria pessoa ia resolver, e nós estamos a ter problemas gravíssimos na nossa sociedade. E hoje o que é que vemos? As palavras do sacerdote não valem nada, e até temos que ter medo de abrir a boca, e nós temos irmãos e irmãs a sofrer, muita gente a sofrer, e era preciso uma ação, mas o demónio entrou dentro das nossas comunidades. Queremos ser democratas, queremos ser livres, queremos estar bem com o mundo, e ninguém toma ações.
E vamos dar contas a Deus por isso. Nós vamos dar contas a Deus por isso. Porque ninguém toma atitudes. E nós, padres, estamos de mãos e pernas atadas. Tudo é muito bonito, tudo é muito democrático, mas é a ação do diabo. E nós estamos a viver aí, concretamente, a ação do diabo. E eu peço perdão por não poder, mas alerto o coração, homens e mulheres de bem, tomai o bem como lema, como a nossa tradição, como as nossas famílias eram. Eu peço perdão, mas uma das grandes diferenças do meu início de sacerdote, a gente confiava em homens e mulheres, e hoje não podemos abrir a boca. Não podemos, nem sequer dizer aquilo que está a acontecer. Isto é a grande diferença dos anos que eu sou sacerdote. Tomai consciência. Nós hoje, no dia dos avós, temos que nos recordar, temos que nos lembrar. Vós fostes uma geração extraordinária. Estas condições que nós temos no mundo de hoje, no fundo, a geração que agora está na fase de avós, teve um contributo extraordinário. Mas e os valores? Os valores que nos tornavam famílias exemplares. Os valores onde não tínhamos vergonha de rezar, onde não tínhamos vergonha de dizer o que éramos. Onde é que está isso? O que é isso? Não há ação do demónio entrando devagarinho dentro das nossas próprias famílias. E temos medo todos de falar. A própria igreja. Eu olho para a igreja de Jesus Cristo e digo assim: Senhor, o que é isto? Que diferença? A terceira lição da parábola do trigo e do joio ensina-nos a ter paciência. Jesus ensina-nos a ter paciência. Sobretudo com o mal que vemos no mundo. Não nos podemos vergar perante o mal, mas o Senhor ensina-nos a ter paciência. Nós às vezes somos impacientes, julgamos Deus e o modo de Deus agir no mundo. Julgamos tudo. E na parábola do joio e do trigo, o Senhor diz: não arranquem nada do joio. Não arranquem o joio. Deixem-no estar, cresce ao lado do trigo e depois queima-se. E às vezes esta lição é extraordinária. Esta lição é extraordinária. Mas nós temos que abrir os olhos e saber distinguir, e os avós, as famílias têm que saber ensinar o que é trigo e o que é joio. Porque no nosso mundo hoje, o grande mal é não se ensina o que é o joio e o trigo. Não se sabe distinguir. E é preciso continuar a ensinar o que é o trigo e o joio. Mas ter paciência. Ter muita paciência. O Papa Bento XVI, quando iniciou o seu pontificado, falava de paciência, que Deus salva e da nossa impaciência. Jesus pede que confiemos em Deus, que acreditemos na sua ação e nos seus desígnios, tempos e modos. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não é injusto. A tua força é a princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos os que te faz para que todos indulgente, dominando a tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande moderação. Os teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores.
temos que ter paciência e olhar para a ação de Deus na nossa história, nas nossas famílias, dando graças a Deus pela paciência que Ele nos incute em nós. Mesmo aqueles irmãos que estão hoje a sofrer, trabalharam tanto e que estão a morrer sozinhos, estão quase depressa, a viver a ir à morte de forma apressada. Nós temos que olhar como é que Deus olha para isto tudo e qual é o teu papel no meio disto tudo. O que fazer? Supliquemos ao Espírito Santo que venha nos socorrer, pois não sabemos o que pedir, nem sabemos como pedir. Só o Espírito de Cristo, o semeador do reino, nos pode fazer perceber os sinais do reino, os sinais de Deus no mundo e na vida. Só o Espírito nos sustenta, fazendo-nos caminhar sem desfalecer, de esperança em esperança. Só o Espírito nos ensina as coisas do reino. Ele torna o reino presente, porque torna Jesus presente. Por isso mesmo, em vários antigos manuscritos do Evangelho de São Lucas, na oração do Pai Nosso, onde tem venha o teu reino, aparece venha o teu Espírito. Portanto, há muitos manuscritos, tradução do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, e os antigos diziam, venha a nós o teu Espírito. É o Espírito de Cristo que torna o reino presente em nós e no mundo. Deixemos, portanto, guiar por Ele, pois o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. E neste dia dos avós, a missão dos avós é ensinar aos netos a diferença entre o trigo e o joio. E nós chegamos a um tempo que parece que os netos é que nos querem ensinar o que é o trigo e o que é o joio. Algo que está trocado. E tu, avô, tu, avó, tu tens a missão de ensinar a distinguir o que é o trigo e o joio. Os netos podem ter a tentação de julgar que sabem o que é o trigo e o joio. E até tecnologicamente, a abertura ao mundo. Não os deixeis iludir. Vós, a vossa missão é a missão incutida por Deus no vosso coração. Saber distinguir o trigo e o joio. O Senhor vai passar. Com paciência temos que olhar para a tecnologia dos nossos netos hoje, que é boa, que é uma maravilha, mas o Senhor vai passar esta fase da tecnologia como o último grito. Já tivemos muitos, lembramos-nos, já tivemos muitos gritos de ponto final, agora não há mais nada depois disto. A nossa missão é dizer a diferença entre o trigo e o joio. Não é aceitar de nossos netos que nos digam, seja por que meio for, a diferença entre o trigo e o joio. Ocupai o vosso lugar, ocupemos o nosso lugar, mas com paciência, porque é um dos sinais da parábola do trigo e do joio. Ocupemos o nosso lugar, mas com muita paciência. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.